Alô, Ilan, que bom falar com você, que legal. Nós estamos na nossa série Milagres, bem no meio da série. Espero que essa série está ajudando você. Estamos ouvindo muitos testemunhos de pessoas que estão tendo milagres. Se você está no meio de um milagre, se você teve um milagre durante essa série, por favor, fale com a gente, fale com o seu pastor, coloque aí no grupo do WhatsApp. Nós queremos saber, porque isso vai encorajar outras pessoas. Mas muitas coisas legais acontecendo. Se você quiser mergulhar e se aprofundar um pouquinho mais nessa série, nós estamos recomendando esse livro extraordinário, que é do autor John Bevere. É um livro que impactou a minha vida muito, é um livro que vai realmente agarrar a sua vida. Semana retrasada nós pregamos sobre como gerar um ambiente milagroso na sua vida. Eu quero encorajar você, se você não assistiu essa mensagem, vá lá e no YouTube, pegue essa mensagem, porque essa é uma mensagem muito importante. Bom, hoje nós vamos falar sobre dois tipos de milagres. Na realidade, tem aqueles milagres que são assim grandiosos, né? Abrir o mar vermelho, curar o leproso. Mas tem os outros milagres que acontecem todos os dias. Às vezes nós menosprezamos os milagres que acontecem todo dia em volta da nossa vida. Eu quero te mostrar uma passagem na Bíblia, onde tem dois milagres. Eu vou ler uma passagem relativamente longa, e uns 12 versículos, e eu quero que você veja como estão os dois tipos de milagres nessa passagem. Aqui em Atos, capítulo 14, versículo 8, diz o seguinte: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar, e quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado. E disse em alta voz: levante-se, fique em pé. E com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram de Zeus, a Paulo Hermes, porque ele trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas, correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que afastem dessas coisas vãs e voltem para o Deus vivo, que o fez o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho, mostrou a sua bondade, dando-lhe chuva do céu, colheita no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Mas apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram da Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Queridos, a minha oração é que essa mensagem desperte em você a capacidade de você entender que você é um agente de milagres. Nessa passagem nós vemos aquele milagre enorme, aquele milagre visível que gerou uma enorme explosão, mas na realidade a consequência daquele milagre não deu muito certo. Se coloque naquela situação, né? Você está lá, você é Paulo, ou você é Barnabé, e vocês vão para uma cidade. Aí você está na cidade, você está pregando, um grupinho pequeno de pessoas, né? Você está pregando, como se fosse assim no ponto de ônibus do BRT, e você está pregando ali, ou no mercado, na frente do Mundial, você está pregando. E aí tem um grupinho de pessoas escutando, mas nada incrível, mas tem alguém ali, sentado no chão, ele é aleijado,
e aí você olha para ele e fala assim, vou orar por ele. Aí você fala assim, fica de pé. Aí o cara fica de pé junto a uma multidão. Aí você está pensando, agora tá forte, agora tem poder aqui, a oração forte. Agora você pensa assim, não, agora vai dar muito certo. A gente vai começar uma igreja aqui, vai ser fantástico, nós vamos crescer, vai ser impactante, muita coisa boa vai acontecer. E você está lá todo animado, mas em vez de tudo que você imaginava acontecer, o oposto acontece. Em vez de você pensar, não, agora que vai dar tudo certo, agora que vai romper mesmo o meu ministério, não, agora, dessa vez, realmente vai ir para frente. Em vez disso, o que acontece? Tudo dá errado. Tudo deu errado. Primeiro, imagina a loucura aí de Paulo e Barnabé. O pessoal pensa que eles são os deuses. Aí trazem coroas de flores, trazem bois para sacrificar ali. Imagina o desespero de Paulo tentando, não é isso não, o que vocês estão fazendo? Que loucura. Tudo deu errado. Teve um milagre, juntou uma multidão. Paulo tentou pregar, mas em vez de dar certo a pregação, caramba, o oposto aconteceu. Não sei se na sua vida você já teve numa situação que parece que está tudo dando certo. De repente você recentemente esteve numa situação, você pensa assim, puxa, a vida está mil maravilhas, tudo dando certo, mas de repente tudo muda e tudo que você imaginava que ia acontecer, acontece o oposto. Tudo que você pensava que ia acontecer, acontece o oposto. Eu lembro na igreja, muitas vezes isso aconteceu comigo. A gente fez eventos grandes. Uma vez a gente chamou o Kleber Lucas para a igreja, bem no início, quando ainda estava na tenda, lá no Recreio. Chamamos o Kleber Lucas. Puxou uma multidão de gente lá, 750 pessoas empilhadas lá dentro. Aí o Kleber Lucas não chegava. Ele não chegava. Finalmente, a nossa banda já estava tocando louvor. Finalmente o Kleber Lucas chegou, tocou uma música e foi embora. Aí caramba, ficou um negócio chato. E tudo que eu esperava que ia dar certo, na realidade, não deu. A gente não voltamos, a igreja não cresceu por causa disso. Às vezes, a gente coloca, a gente vincula os nossos planos ao milagroso de Deus e aquelas coisas não acontecem. Aqui foi assim, em vez de algo ser bom, algo muito ruim aconteceu. O final da história é que Paulo foi apedrejado. Pense sobre Jesus, ele fez grandes milagres, multiplicou pães e peixes na frente diz aí 5 mil homens, talvez 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, quem sabe, alimentou todos, um incrível milagre, mas qual foi o fruto que permaneceu por causa desse milagre? Muito pouco. Enquanto o tempo que Jesus gastou com os discípulos dele, os 12 dele, os apóstolos, isso gerou muito fruto. Às vezes, queridos, nós ficamos com a mentalidade e nós supervalorizamos algumas coisas espirituais e honestamente menosprezamos o que Deus está fazendo entre nós. Menosprezamos os milagres incríveis que Deus está fazendo dentro da nossa vida. Se você olhar, lá eles fizeram um milagre, atraíram multidão, pregaram para a multidão, mas mesmo assim tudo deu errado. Nem sempre aqueles milagres de alta visibilidade convertem pessoas, nem sempre. Versículo 19 diz que alguns dos judeus chegaram em Antioquia e mudaram o ânimo das multidões. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus só fez coisa boa na frente de milhares de pessoas e essas mesmas pessoas crucificaram ele. Mesma coisa com o apóstolo Paulo. Ele curou um aleijado, mas a consequência é que ele foi apedrejado, e eu acho que apedrejado até a morte. Por quê? Porque nós às vezes, nossa mentalidade, eu quero ver algo milagroso,
Mas enquanto isso, coisas milagrosas estão acontecendo em volta da gente o tempo todo e a gente está desprezando. Olha o que os fariseus disseram a Jesus em Mateus 12, versículo 38. Alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. E Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Aí você pensa, que sinal é esse do profeta Jonas? E aí Jesus explica, versículo 14. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus estava falando assim, a gente quer ver um milagre, a gente quer ver um milagre. E Jesus estava falando assim, vocês estão olhando para o milagre. Eu sou o sinal milagroso. Eu sou o sinal milagroso. Querido, nós temos que tomar tanto cuidado. Às vezes nós estamos cheios de milagres em volta de nós e a gente está querendo correr para uma outra cidade, ver um outro negócio, pegar uma profecia desse outro lugar, pegar uma palavra de um profeta, não sei de quem, em outro lugar. Querido, enquanto isso, Deus colocou dons, talentos milagrosos em volta de você e a gente está olhando a coisa grandiosa, mas ali relacionalmente em volta de você, Deus já colocou tudo o que você precisa e às vezes a gente despreza, a gente ignora. Eu penso aqui sobre a Ilã, por exemplo, se você olhar a vida do pastor Alexandre, quando ele chegou na nossa igreja, ele era catador de latinha e flanelinha. Ele era flanelinha e ele catava lata para vender. Isso porque ele estava bem de vida, porque antes disso era pior ainda. Ele ia no final da feira e pegava comida para ele e a família dele. Terrível situação. Mas Deus mudou isso completamente. Hoje ele é um dos empresários mais ricos da nossa igreja. Incrível, incrível. Pô, um milagre. Eu lembro, tem alguém lá na igreja de Campo Grande, na Ilã de Campo Grande, o nome dele é Carlos. Eu lembro o dia em que o Carlos foi apresentado como membro. Ele estava lá com a esposa e a esposa falou, eu quero falar alguma coisa. Aí ela falou, eu nunca pensei que ele ia entregar a vida a Jesus. Aí eu falei assim, mas ele melhorou? Aí ela olhou assim, uns 70%. Aí a gente riu pra caramba. Eu estava falando com o Carlos, eu acho que essa semana passada sobre isso, e ele falou como a vida dele mudou. Ele falou, antes dele vir na igreja, nada que ele fazia dava certo. Ele não conseguia ajuntar dinheiro de forma nenhuma, mas agora tudo dando certo na vida dele, dizimando, ofertando, mas também a vida dele foi mudada completamente. Queridos, olha, em volta de nós tem milagres acontecendo e às vezes a gente pede um sinal, como os fariseus estavam falando, mas a gente não olha. Jesus falou assim, eu sou o sinal milagroso, eu sou o sinal de Jonas, eu vou morrer e ressuscitar. O sinal milagroso estava ali na frente deles. Às vezes nós desprezamos essas coisas incríveis que estão em volta de nós. Aqui na Ilã a gente tenta fazer de tudo, botar um vídeo, falar das histórias. A gente olhou semana passada uma história sobre uma senhora, a vida dela foi transformada ali pelo Dream Center. Lindas essas histórias, mas às vezes o milagre pouco visto é o milagre mais poderoso. Naquela história em Atos 14, o milagre mais visto, o aleijado que foi curado e chamou uma multidão, mas não teve frutos significantes. Obviamente na vida do aleijado ele foi curado, mas naquela multidão não teve muito fruto bom. Eles foram lá e apedrejaram. Versículo 19, alguns dos judeus chegaram em Antioquia e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Posso ser honesto com você? Eu acho que eles apedrejaram Paulo, eu acho que Paulo morreu. Eles arrastaram ele lá para fora da cidade, eu acho que ele estava morto. Mas olha o que acontece, mesmo se ele não tivesse morto, ele estava mal para caramba. Versículo 20, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo,
ele se levantou e voltou à cidade. E no dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Agora, esse versículo é um versículo muito importante para mim. Porque quando a Renê, ela foi, não foi apedrejada, mas ela levou as pauladas na cabeça, passou por 6 cirurgias cerebrais, tudo isso. E ela foi arrastada e deixada como morta também, ali na Barra da Tijuca. Mas quando a igreja começou a orar, a vida dela foi curada. E eu profetizei exatamente esse versículo. Se você quiser, olha aí na internet, você vai encontrar. Eu profetizei na Bandeirantes e botaram ali que nós íamos orar e que ela ia se levantar e voltar a pregar nessa cidade maravilhosa. Você pode ver, profetizei isso. Por quê? Porque os milagres, queridos, estão por toda a volta. Os milagres ali, na realidade, dá uma olhada em volta de você agora. Os milagres estão por toda a volta. Às vezes a gente quer aquele negócio grandioso, partir o mar vermelho, mas o milagre está do seu lado direito, do seu lado esquerdo. O milagre está operando. Olha, fique de olho. Deus quer fazer algo através de você, entre vocês, e Ele pode fazer, queridos. Ele pode fazer. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou. Querido, isso é o que nós temos que fazer. Pense sobre isso. Teve aquele grande milagre, o aleijado foi curado. Isso à mão pela palavra de Deus, mas lançado pelo apóstolo. Mas o milagre mais significativo não foi feito pelo apóstolo Paulo, nem por Barnabé. O milagre mais significativo foi feito por um grupo de discípulos que a gente nem sabe o nome deles. Um grupo de discípulos se ajuntaram em volta do apóstolo que ou estava morto ou estava quase morto. Eu acho que ele estava morto, mas ou ele estava morto ou quase morto. Eles se ajuntaram em volta e o milagre aconteceu ali. Querido, Deus quer você como agente do milagre. Deus quer você como o agente milagroso. Deus quer usar você como isso. Ninguém viu esse milagre. O outro milagre foi visto por uma multidão de pessoas, mas esse milagre foi visto só pelos discípulos que estavam ali. O outro foi realizado por apóstolos, mas esse foi só por discípulos que a gente nem sabe o nome. O outro milagre foi um milagre incrível. Esse milagre mais incrível ainda, eu acho que Paulo foi ressuscitado, mas mesmo se não foi, ele estava quase morto. Você, querido, você faz parte do mover milagroso da Ilã. Vou falar isso de novo. Você, querido, você faz parte do mover milagroso da Ilã. Olha, não despreze o mover através da pessoa que está do seu lado na igreja. Não despreze o mover de Deus que Deus quer fazer através da sua vida para abençoar outros. Não despreze isso. Eu lembro que alguns anos atrás, não muito tempo atrás, eu ouvi um testemunho de alguém que tinha ido lá para Ilã e falou com o pessoal da recepção, o pessoal do Servo Luxo. Falou assim: olha, a gente quer falar com o pastor, preciso que o pastor ore por mim. E aí eu estava numa reunião, depois do culto, né? E estava demorando, e o pessoal do Servo Luxo falou assim: mas é só ele que pode orar por você? E a mulher falou assim: não, só ele, eu estou com câncer, eu quero que ele ore por mim. E eu teria orado sem nenhum problema, mas eu estava numa reunião, então finalmente a mulher ficou cansada de esperar. Ela falou assim: tá bom, ora aí você então, né? Tá, então faz o que dá para fazer. E aí a mulher do Servo Luxo, uma pessoa lá, chamou outra pessoa, 2 pessoas oraram por eles. Nem sei o nome das pessoas que oraram por ela. E aí quando ela voltou para a igreja, algumas semanas depois, ela falou assim: eu fui curada de câncer. E ela contou a história incrível. Deus operou um milagre através de pessoas da Ilã, que trabalhavam no Servo Luxo, que estavam dispostos a orar por alguém. A gente nem sabe o nome deles. Sabe, querido, às vezes os maiores milagres
não são feitos pelo grande homem de Deus, não que eu seja o grande homem de Deus, mas às vezes os maiores milagres são feitos na entrelinha dos relacionamentos dentro da igreja. Às vezes os maiores milagres acontecem dentro dos GTs, um grupo de pessoas de um GT orando por alguém. Acontece todos os dias, todas as semanas, coisas incríveis acontecendo ali, coisas incríveis acontecendo. Então hoje, ó, eu quero fazer um treinamento, tá? Eu vou treinar você a fazer milagres, tá bom? Tá? Hoje eu vou fazer assim, o nome da pregação milagres para iniciantes, tá bom? Você é um iniciante, tá? Você está iniciando esse negócio de milagre, eu vou te ensinar a fazer milagres, tá bom? 4 pontos para você começar a ser um agente milagroso. Primeiro ponto, presta atenção aqui, tá? Primeiro ponto, em 1 Coríntios 12, versículo 4, olha o que diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E olha só, a cada um, vou falar de novo, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Olha aqui, cada um. Você foi dado um dom milagroso. Você foi dado um dom milagroso, porque a Bíblia diz a cada um, e você é um desses cada um. A cada um foi dado. Você foi dado um dom milagroso. Você foi dado. Mas qual é esse dom? Qual é esse dom? Olha, na ILAM nós trabalhamos muito em tentar ajudar todo mundo a descobrir o dom que você tem. Quando alguém entra na igreja, alguém começa a aprender um pouquinho mais da igreja, a gente recomenda fazer o curso Ondas. Eu espero que você fez, mesmo no campus online, nós temos o curso Ondas online. Se você quiser fazer parte, bota ali nos comentários, o pastor Paulo vai te ajudar a se matricular no curso online do Ondas. Mas no Ondas 3, na terceira semana do Ondas, você faz um teste de dons, onde você descobre quais são alguns dos dons que você provavelmente tem. E aí no Ondas 4, você acha um jeito de dar vazão a esses dons espirituais. São presentes milagrosos que Deus dá a cada pessoa. Eu lembro quando eu iniciei a igreja, eu realmente queria aprender a pregar. Aí eu era um pouco orgulhoso, e eu comecei a pregar, mas olha, era terrível. A minha pregação, querido, era terrível, chato, longo, terrível. E só para saber, as primeiras 12 semanas eu fiz uma série de 3 meses. E a série é Você é Campeão. Aí eu fui enchendo linguiça, você é campeão disso, você é campeão daquilo. Meu Deus, eu não sei como a igreja sobreviveu, que era muito ruim. Aí eu fui percebendo que ninguém nunca tinha me ensinado. Eu pensei que eu ia aprender a pregar só vendo os outros. E ninguém tinha me ensinado. Aí eu fui para o meu pastor lá nos Estados Unidos. Eu falei, olha, ora por mim, para que eu possa ter o dom de pregar. Eu preciso desse dom milagroso. A nossa igreja precisa que eu tenha esse dom milagroso. Aí ele falou assim, ele botou a mão na minha cabeça, orou por mim. Eu acho que algo aconteceu. Mas aí ele fez mais alguma coisa. Ele sentou comigo e ele me ensinou como pregar. Ele falou assim, eu fui ensinado como pregar. Ele disse, ele ensinou para mim como pregar. Hoje, no curso GAP, nós ensinamos todas as pessoas que estão treinando para ser os novos pastores da ILAM, nós ensinamos eles como fazer, como pregar. Nós ensinamos a mesma coisa que o meu pastor ensinou para mim. Querido, se você quer um dom e você não tem, peça a Deus, vá atrás, busque. Jesus falou assim, tudo que você pedir, você será dado. Você crê ou não crê? Então, os dons, querido, não fique aí sempre buscando, vou viajar para cá, fazer isso, pegar essa outra pessoa para orar por mim. Eu não estou menosprezando isso.
Mas eu estou dizendo que às vezes os milagres mais eficazes, mais significantes na sua vida estão colocados nas pessoas que você tem relacionamento dentro da igreja. Você precisa deles, você precisa de cada um deles, você precisa disso na sua vida. Então, primeiro ponto é que você tem um dom de Deus, você tem um dom milagroso, você tem que descobrir qual é. Segundo ponto, de como operar um milagre, o seu presente milagroso é para a igreja, não é para você. Olha o que diz aí de novo, 1 Coríntios 12, 7, a cada um, porém é dada a manifestação do Espírito, o dom do Espírito, visando ao bem comum. Ou seja, o presente milagroso, o dom milagroso que Deus deu a você, não é para você, é para os outros. Vou falar isso de novo. O presente, seu ministério, seu dom, seu chamado, tudo que Deus deu a você milagrosamente, não é para você, mas é para os outros. Eu lembro, há alguns anos atrás, eu tinha alguém que entrou na igreja, a igreja era bem pequena, eu estava desesperado para ter pessoas. E aí entrou alguém que era empresário, é tudo que um pastor iniciante quer. Puxa, entrou um empresário, esse empresário vai resolver todos os meus problemas. Ele entrou na igreja, ele conversou com a gente, ele tinha uma casa, tinha um carro, cara, alguém tem um carro, era assim, o top do top do top. E aí ele ficou falando assim, não, porque eu tenho que zelar pelo meu ministério, é porque meu ministério é isso, eu tenho que usar meu ministério. E ele constantemente estava falando, meu ministério é isso, meu ministério. E no início eu falei, cara, veio alguém com dons, que bênção. Mas daqui a pouco eu fiquei irritado com o cara. Meu ministério é isso, eu tenho que zelar pelo meu ministério, porque meu ministério... Aí eu falei, seu ministério é meu. Aí ele olhou assim, aí eu falei, e meu ministério é seu. O ministério significa serviço. Ministério não é para você, é para os outros. Então ministério significa isso. Querido, você foi dado um presente incrível, um presente milagroso, dom milagroso, mas é para as outras pessoas. Então você não tem a opção de reter isso. Você não tem, não é para você. Se fosse seu, você faz o que você quiser, se fosse para você. Mas é através de você para os outros. Sabe, quando não é em momento de pandemia, em cultos presenciais, a gente fazia, e vamos voltar a fazer quando puder, a gente entregava ou bis ou bala para as pessoas. Tinha um momento de comunhão, as pessoas saem das cadeiras, vêm para frente, pegam um bis e é para eles dar para outras pessoas. É lógico, tem algumas pessoas que pensam lá, vem para a igreja com calça que tem todos aqueles bolsos e sai assim com 40 bis, tudo enfiado em todo lugar. Mas a ideia é que a pessoa vem e pega um bis para dar para outra pessoa, porque é uma analogia desse versículo, de você pegar um presente, mas você dá para outra pessoa um presente. Esse é o objetivo é isso, você precisa usar. Eu já vi alguém uma vez, vejo isso bastante, alguém não vem para a igreja, aí eu dou uma ligada, puxa, eu senti falta de você não veio para o culto. E todos os pastores de campos fazem isso quando podem. E muitas vezes alguém fala assim, não, eu perdi, mas fui eu que perdi, fica tranquilo, fui eu que perdi mesmo. Querido, quando você não vai para o culto e você pensa que só foi você que perdeu, isso é um pensamento de extremo egoísmo. Extremo egoísmo. Querido, você, escuta aqui, você não vem para o culto somente para receber. Falar isso de novo. Você não vem para a igreja só para você receber. Você vem para a igreja para você dar, para você investir na vida de Deus. Eu não estou falando sobre
financeiramente também, mas não é nem principalmente financeiramente. Você vem para você dar uma palavra de encorajamento para outro. Às vezes apenas um sorriso muda a vida de outra pessoa. Você não vem para a igreja só para você consumir o que você puder. Você vem para a igreja para você contribuir dos dons que Deus colocou na sua vida. Os dons são para as outras pessoas. Você não seja egoísta de você pensar que não tem problema. Quando você não vem para a igreja é menor, é menos do que se você viesse. Quando você não vem para a igreja é prejudicada, porque os dons, os talentos, aquilo que Deus depositou na sua vida, não está sendo usado para o bem das outras pessoas. Não seja egoísta, a igreja precisa de você, e você precisa da igreja também. Mas olha o terceiro ponto. O terceiro ponto, o segundo ponto é que você tem o seu presente é para as outras pessoas. Mas o terceiro ponto é que se você não reconhecer os dons milagrosos que tem na vida das outras pessoas, você pode ficar sem poder receber o que vem dessas outras pessoas. Vou te mostrar um versículo aqui. Isso aqui é versículo forte pra caramba. 1 Coríntios 11, versículo 27. Essa é a passagem que fala sobre a Santa Ceia. E essa passagem que fala que a gente tem que examinar a nós mesmos. Olha o que diz. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir ou reconhecer o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Agora, muito importante entender que 1 Coríntios 11, 12, 13 e 14 é o contexto desses quatro capítulos. Não estão falando principalmente sobre a crucificação de Jesus. O principal tema nesses 4 capítulos é o corpo de Cristo. O que Paulo está falando aqui é nítido. Se antes de você participar da Santa Ceia, você precisa examinar a sua vida para ver se você está reconhecendo os dons de Deus na vida das outras pessoas. Porque se você participa do corpo de Cristo, participa da Santa Ceia, mas você não realmente é parte da igreja, você realmente não reconhece o que Deus está usando, milagres e outras coisas através das outras pessoas, você talvez fique fraco, talvez fique doente e talvez durma ou talvez morra. Por quê? Porque você não está participando, você não está capturando, você não está pegando os dons que estão na vida das outras pessoas. Olha, só para te mostrar o próximo capítulo, capítulo 12, isso aqui no final do capítulo 11, no início do próximo capítulo, tá? Naquela época não tinha nem capítulos quando Paulo escreveu, é só alguns versículos depois. Diz o seguinte, 1 Coríntios 12, 8. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria. Se você não reconhecer o corpo de Cristo, você fica sem a palavra de sabedoria. A outro, a palavra de conhecimento. Se você não reconhecer o corpo de Cristo, você fica sem a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro, fé. Se você não reconhecer o dom que está na vida das pessoas, você vai ficar sem esse dom de fé na vida de outra pessoa que pode te ajudar. Pelo mesmo Espírito, há outro, dons de cura. Se você não reconhecer que Deus deu a outras pessoas dons de cura, você vai ficar sem o benefício de poder acessar esse dom que Deus deu através dele para você. E pelo único Espírito, há outro poder para operar milagres, você fica sem. Há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há outro variedade de línguas e ainda há outro interpretação de línguas. Todos esses milagres estão acontecendo em volta de você.
Todos eles, conhecimento, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de cura, operar milagres, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas, fé, tudo isso Deus colocou dentro da igreja em que você está. Mas se você está sempre procurando em outro lugar, onde é que eu vou conseguir um milagre? Onde é que eu vou lá pedir a outra pessoa? Querido, você não discerne o corpo de Cristo. Você toma a Santa Ceia, mas você não percebe que você é parte e que Deus colocou a solução para a sua vida na entrelinhas dos relacionamentos que Deus colocou você. Querido, você está na Ilã e o milagroso opera o tempo todo, opera nos GTs, opera nos cultos, opera ali na cantina, quando você está falando com alguém, ora por mim por causa disso, opera na entrada, alguém do Serva Luxo ora para alguém, é curado de câncer assim. Esses milagres estão acontecendo por toda parte. Às vezes a gente quer o grande homem de Deus, mas na realidade, Deus hoje na igreja, opera através dos dons que Ele colocou e espalhou entre os membros da igreja, está ali para a sua vida. E a quarta coisa que você precisa é você entender os gatilhos que soltam o milagre. O primeiro gatilho que solta milagre, o primeiro gatilho que faz o milagre acontecer, é o gatilho da compaixão. Compaixão. Olha o que diz assim, versículo 20 daquela história: mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. Olha, o que eles fizeram? Eles voltaram e tiveram compaixão. Eu e René, nós temos uma dívida tão enorme de gratidão. Há milhares de pessoas que oraram pela vida dela. Brasileiros, americanos, pessoas no Nepal, pessoas na Índia, pessoas em volta do mundo oraram pela cura dela. E eu e René nunca vamos poder pagar essa dívida a todas as pessoas que oraram por ela. Deus operou milagres por toda parte, e ela foi completamente curada por causa do corpo de Cristo, olha, compaixão. Se você olhar a vida de Jesus, vou ler aqui só para você ver, Lucas 7,13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois se aproximou, tocou no caixão que carregavam, e pararam, e Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Foi quando um jovem foi ressuscitado, mas começou com compaixão. Em Mateus 15:32 diz: Jesus chamou seus discípulos e disse: tenham compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Compaixão. Aí Jesus multiplicou os pães e os peixes. Em Mateus 9:36, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque eram aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Mateus 14:14, quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. O gatilho que libera o milagre é compaixão. Querido, você tem que aprender a afinar seus olhos para desenvolver compaixão. Às vezes a gente vê necessidade e a gente ignora. A gente vê necessidade por toda parte e a gente ignora. A gente vê alguém necessitado e a gente deixa para lá. Querido, quando você vê alguém necessitado, entenda que você é o corpo de Cristo, que você é Jesus, você é o braço, as mãos de Jesus naquele lugar. Se você ignorar, você está abrindo mão de Jesus tocar na vida deles. Olha, nós carregamos essa responsabilidade. Compaixão. O segundo, e o seu último ponto, o segundo gatilho de um milagre é fé. É fé. Olha essa passagem em Marcos 9, versículo 22, falando sobre uma cura onde Jesus expulsou um demônio de um garoto. Versículo 22, muitas vezes o demônio tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se podes, disse Jesus, tudo é possível para aquele que crê.
Mas olha a resposta do homem. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Querido, o segundo gatilho para liberar o milagre é fé. E eu vou fechar aqui, e aí nós vamos orar pelo seu milagre, porque eu creio que Deus vai fazer o milagre. Assim como na história, Paulo viu que o homem tinha fé para curá-lo, ele falou assim: levante-se, o cara deu um salto. Eu creio que hoje, agora, o milagre que você está precisando vai acontecer. Fé. O homem falou assim: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Às vezes, querido, nós temos fé, mas de repente a gente tem que ligar aquele disjuntor de fé para valer na nossa vida. Sabe, fé, olha o que é fé. Hebreus 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Fé, na realidade, é como se fosse uma foto. A fé é uma foto do futuro. Da mesma forma que, de repente, você tem câmeras no lugar que você trabalha, e as câmeras estão ali para tirar uma foto de algo que aconteceu, né? Para pegar alguém que roubou alguma coisa, ou para gravar alguma coisa. Por quê? Porque fica gravado, e se alguma coisa de ruim aconteceu, eles podem pegar aquela gravação, aquelas imagens, e falar assim: ó, foi essa pessoa que fez, e aí pode levar na polícia, que é uma prova, porque é uma foto de algo que aconteceu no passado. E aí eles podem falar: não, eu tenho certeza que ele fez, ó, está aqui ele fazendo, né? É uma certeza, porque é uma imagem de algo que aconteceu no passado. Fé é uma imagem de algo que vai acontecer no futuro. É o mesmo nível de prova, é a mesma certeza de uma imagem que aconteceu no passado, só que é uma certeza de algo que Deus vai fazer no futuro. Agora eu quero que você pense ali no seu milagre. Nós vamos orar para o seu milagre agora. Eu quero que você permita que Deus derrame o gatilho da compaixão e da fé sobre aquilo. Eu quero que você perceba que Deus deseja fazer. Se podes, claro que Ele pode, claro que Ele quer. Deus quer tocar ali naquele milagre agora. Ele vai fazer, Ele vai fazer. E a fé que você precisa, você fala assim: eu tenho alguma fé, mas eu preciso de mais. Essa fé, querido, essa fé, escute bem, essa fé é um presente de Deus. Efésios 2:8 diz que a fé não vem de nós, mas é dom de Deus. Então ali onde você está, feche seus olhos, nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora. Pai, o Senhor vê cada pessoa aqui hoje. O Senhor vê, Senhor, cada situação, e o Senhor vê cada necessidade que cada ouvinte, cada pessoa assistindo hoje está passando. E o Senhor vê, Senhor, que o Senhor deseja fazer o milagre. Pai, eu peço agora que o Senhor estenda a tua mão. Senhor, toque em cada pessoa que precisa de uma cura de câncer, seja curado em nome de Jesus. Cada pessoa que precisa de cura de enxaquecas, seja curado em nome de Jesus. Senhor, cada pessoa que precisa de uma resolução, de uma ação na justiça, que seja resolvido em nome de Jesus. Cada pessoa que tem um terreno sem solução, Pai, que dê a solução. Cada pessoa precisando de um emprego, libere empregos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, cada pessoa precisando de cura de Covid, passe, Senhor, pelos hospitais agora, em nome de Jesus, que seja curado em nome de Jesus. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor libere milagres, Senhor. Senhor, através das pessoas orando na Ilã, através das pessoas assistindo aqui, Senhor, que o Senhor mova milagrosamente sobre cada pessoa em nome de Jesus. Agora, continuando em oração, de repente você assistiu essa palavra e você diz: puxa, eu preciso entregar minha vida a Jesus. De repente você fala assim: eu estou afastado, estou desviado. Se essa pessoa é você, o maior milagre é esse. Esse é o milagre que Jesus falou: não vai ser dado nenhum sinal, exceto o sinal de Jonas, que Jesus, que morreu e ressuscitou para que você tivesse vida.
Se você está aqui, você diz: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero que você clique naquele botão, se você estiver no nosso site, ou então se você estiver no YouTube, escreva ali nos comentários ou no chat. O pastor Paulo vai entrar em contato, vai ajudar você. Vamos orar todos essa oração de salvação. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Eu me arrependo de todo pecado em minha vida. Entre em minha vida, transforme minha vida, renove minha vida, em nome de Jesus, amém. Querido, essa semana vai ser uma semana incrível. Eu sei que Deus vai usar você poderosamente. Você vai entender que você é um agente de milagres, que você não está na igreja só para receber, mas também para ser usado para abençoar outras pessoas. Essa semana vai ser incrível, ali no mercado, na sua vizinhança, no trabalho, você que está na escola, todos esses lugares, você carrega o milagroso de Deus, amém? Deus te abençoe, nós nos vemos no próximo culto. Glória a Deus, meus queridos. Que tremendo, que palavra poderosa. Esse é o tempo especial que nós estamos vivendo de milagres, do sobrenatural e do extraordinário de Deus. Coisas incríveis, está sendo fantástico, um tempo muito precioso. Por isso, nós estamos aqui para caminhar contigo, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu sou o Paulo, pastor do Campus Online. Estamos aqui para lhe receber na Igreja Luz das Nações, para que você não caminhe sozinho, não esteja só, mas venha para um lugar acolhedor, onde você se sinta amado, protegido e valorizado, e possa cumprir a missão de Deus na sua vida e viver todo o propósito de Deus para você. Você pode estar nos acompanhando pelo site elanchurch.online, falar conosco pelo chat, novo aqui ou pedido de oração. Mas também pode nos acompanhar pelo Facebook ou pelo YouTube. Será uma imensa alegria, qualquer que seja a plataforma que você esteja nos acompanhando. Mas há um canal também muito especial que é do WhatsApp, 21 966 35 8309. E ali você pode ligar para a gente ou enviar uma mensagem. E podemos estar orando com você e falando de forma mais individualizada e mais específica. Você será muito bem-vindo, onde quer que você esteja, onde você se encontre, para viver os milagres de Deus na sua vida. Amando Deus, amando você, Ilan.